Vamos a mais um tema importantíssimo aqui no nosso consultório. Seja de novo bem-vindo. Muito obrigada por juntar-se a nós. Terá a oportunidade daqui a pouco de esclarecer todas as suas questões relacionadas com joanetes, o tema então da nossa próxima conversa, ou então questões relacionadas com ortopedia. Pode continuar a marcar o número de telefone 22-508-3297, escrever a sua dúvida, o seu testemunho e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, mas também para o nosso WhatsApp 963 143 663. Vamos então dedicar os próximos minutos ao tema joanetes. É nosso convidado o Dr. Alexandre Brandão, médico ortopedista, a quem muito agradeço por estar aqui. Obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada por juntar-se a nós nesta tarde de sexta-feira. Vamos falar de um tema importante. Nós já percebemos que não são apenas estéticos, não é? Os joanetes, Sr. Doutor, e que podem afetar seriamente a qualidade de vida e mobilidade das pessoas, não é assim? É verdade, é verdade. Antes de mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigada. É sempre um gosto estar aqui convosco. Joanetes é uma área que me dedico muito. Como sabe, dedico muito à cirurgia do membro inferior, dentro da ortopedia e da medicina esportiva, e o joanete é algo que afeta muita gente em Portugal e em todo o mundo. Em Portugal, cerca de 20% da população queixa-se dos joanetes. Uns queixam-se muito, outros vão tolerando, vão adaptando o tipo de calçado para não ter tantas dores, mas o joanete, de facto, é algo que é muito doloroso e que limita, é incapacitante e limita nas atividades do dia-a-dia, limita no desporto, limita no trabalho. Às vezes há pessoas que usam obrigatoriamente sapatos de biqueira de aço, por exemplo, e o facto de ter um joanete ou aquilo que nós vulgarmente chamamos em ortopedia um hálux valgus, acaba por ser altamente limitador. E para isso cá estamos os ortopedistas para ajudar, a resolver os problemas. E o que é um joanete? Como é que se forma o joanete? Pronto, o joanete tem essencialmente duas etiologias, portanto, duas causas. A causa principal é a exposição, o uso de calçado inadequado. Muitas vezes as senhoras gostam de sapatos muito afunilados, os estiletos, sapatos de tacão, e que acaba por obrigar o pé a afunilar e vai promovendo um desvio progressivo que basicamente induz um stress mecânico sobre o dedo grande, sobre a articulação, e os tecidos moles da articulação vão deformando e vai havendo essa deformidade. Expõe a cabeça do primeiro metatarsiano, que é aquele ossinho grande que se vê ali, e esse desvio progressivo vai levando também progressivamente à formação de algo que nós chamamos de bunion. O bunion é aquela tumefação, aquela tumoração que se nota de osso, que acaba por provocar depois a dor. O hálux valgus em si, que é a deformidade, ajuda à festa, mas muitas vezes o grande problema é essa deformidade vai induzir também problemas também complexos, muitas vezes nos pequenos dedos, não é? Nos dedos mínimos. Não afeta só o dedo grande, portanto pode afetar os outros também. E afeta muitas vezes. E por vezes é comum ver-se doentes que têm deformidades do segundo dedo, que nós chamamos em martelo ou em garra, e depois que também formam uma calosidade nesse dedo e que pensam que o problema é do segundo dedo, mas não é. O problema está no primeiro dedo e enquanto não se resolver o problema da deformidade do primeiro, portanto do hálux, do dedo grande, o segundo também não vai resolver, portanto muitas vezes temos que resolver as duas coisas. E por aí fora, portanto, por vezes o quarto dedo também, o quinto dedo acaba por ficar em garra, portanto muito fechado, porque o calçado acaba por provocar um stress mecânico sobre todo o pé. E se o dedo grande for muito volumoso, os outros são os mais pequeninos e têm que se adaptar e depois também começam a ter outros tipos de problemas. Por isso é que às vezes faz sentido e é importante também não deixar andar demais, porque depois cada vez causa mais problemas. E vai evoluindo o problema, não é? Não só o joanete em si, mas o que vai afetar o resto dos dedos também. Há aqui alguma causa hereditária, Sr. Doutor, além desta questão da má utilização dos sapatos, não é? Um bocadinho apertados. Sim, eu acho que isso é uma coisa relativamente comum, não é? Todos nós temos essa noção. Aliás, eu depois trouxe também, esta foto é relativamente ao tipo de calçado e que dá para exemplificar muito bem o porquê, por vezes, das coisas se desenvolverem e o que é que eu recomendo e o que é que eu não recomendo, sobretudo às senhoras que por vezes acabam por não gostar muito, mas nós tentamos sempre adaptar e ajudar e dar as orientações certas para o tipo de calçado.
Relativamente à questão hereditária, também trouxe aqui um bonequinho e então a ideia é claramente, portanto, isto é o nosso DNA, portanto, isto é a cadeia de DNA e que demonstra realmente, ou faz apelo um bocadinho a esta questão da genética, porque realmente há uma etiologia genética também associada, nem sempre, mas há, de facto, também muitas vezes, até porque, por exemplo, os homens também têm joanetes, numa proporção menor, portanto, um para 9, não é? Um homem para 9 senhoras, não é? E é menos frequente, mas de facto a etiologia genética também ocorre. Toda a gente sabe que se os pais tiverem joanetes ou os avós que tinham muita deformidade, vão herdar essa deformidade. É quase como o nosso nariz, como a nossa boca, como as nossas orelhas, acaba por ter um genótipo e um fenótipo, portanto, que é o nosso gene vai manifestar-se em algo que é o fenótipo, que é aquilo que é o aspecto exterior. E o aspecto exterior é o joanete. A propósito daquela imagem que o Sr. Doutor nos trouxe também sobre o tipo de calçado mais adequado, aquele que recomenda, este calçado barefoot, portanto, não é só uma questão de moda. Não. O barefoot acaba por permitir que o pé anatomicamente esteja confortável, esteja à vontade, acaba por não ter compressões e às vezes também há um bocado o erro, e aliás, quando nós vamos a uma loja de calçado desportivo, vale a pena falar em marcas, mas normalmente que as pessoas que estejam a vender, digamos assim, muitas vezes são pessoas que correm, pessoas que fazem desporto e que recomendam sempre uma sapatilha de corrida, por exemplo, tem que ter 2 tamanhos acima. E muitas vezes as pessoas, e eu vejo isso na minha prática clínica, muitas vezes depois de operar os doentes, de os pôr com os pés de princesa, acabam por, às vezes, dizer mas doutor, vou começar agora estou a calçar mais. Pois, mas o seu pé está mais pequeno, mas agora você começa a perceber que realmente o calçado que tinha era excessivamente apertado. E, portanto, às vezes também tem essa questão, é que às vezes as pessoas também escolhem calçado mais bonito, sentem mais conforto, menos conforto, mas mais bonito, e acabam por escolher sempre tamanhos mais pequenos e pequenos demais, não é? Portanto, temos aqui alguma responsabilidade também, andar sempre confortáveis, até porque os nossos pés sustentam o nosso corpo e, portanto, convém que estejam bem confortáveis, não é? Claramente. Até relação... porque... Força. Não, eu ia perguntar só em relação ao tratamento, ou seja, para deixar os pés de princesa, os pés bonitos, em que altura é que é ideal as pessoas procurarem ajuda para tratar o seu joanete? Muito bem. Eu acho que a pergunta é fácil e a resposta também é muito fácil, que é... quando começa a doer, quando as dores começam a surgir, a inflamação da pele, porque a pele inflama por causa do conflito mecânico. Portanto, o osso que está por baixo acaba por causar um conflito mecânico, uma fricção, uma pressão dentro do calçado que acaba por promover uma inflamação. E portanto, eu até trouxe aqui um modelo, entre o osso e a pele, nós temos uma bolsa, que nós chamamos a isso uma bursa. E, por vezes, essa bursa também inflama e também desenvolve uma inflamação e desenvolve uma bursite. E, por vezes, acaba por estar tudo um bocadinho associado e tudo começa a doer. Mas o problema de base é a deformidade e é a tumefação do osso. E, então, quando isto começa realmente a doer, é a altura para procurar alguém, nomeadamente um médico especialista em ortopedia e, de preferência, que se dedique também ao pé, não é? Ao membro inferior, de forma a já ter algumas recomendações para tentar que aquela deformidade não continue, mas que também não doa. Pronto. Se conseguimos e se chegamos a bom porto, impecável. Se não chegamos a bom porto, ou por vezes, quando os doentes nos procuram, já estamos a falar em deformidades mesmo muito avançadas, por vezes até com feridas, não é? Nós às vezes vemos feridas, já tive doentes que chegaram à consulta que fizeram um buraco no sapato de lado, que tiraram a parte da frente do sapato para conseguirem caminhar. E então nessas situações, de facto, o caminho passa pela cirurgia. Hoje em dia é uma coisa que eu gostava de transmitir, porque eu acho que é importante. A evolução tem sido mesmo muito grande. Aquilo que é a cirurgia clássica, de serras, parafusos, grandes incisões, hoje em dia temos técnicas minimamente invasivas que nós chamamos de percutâneas, em que com 2 pequenos furos, 3 pequenos furos conseguimos corrigir estas deformidades, sem ter que, portanto, ver propriamente o osso do doente. Estamos a olhar para um monitor e estamos a corrigir as deformidades através do monitor. Aqui é um antes e um depois, em que se percebe perfeitamente isso.
Neste caso, estou a demonstrar aqui as pequenas incisões, portanto, isto é com 1 mês e meio depois do procedimento e que aqui o que interessa é desmistificar aqui um bocado aquela questão de o joanete dói, vai doer muito depois da cirurgia, Sim, vai ter muita limitação. vai ser muito dolorosa, não é? Não tem absolutamente nada a ver. Portanto, mas há aqui algumas limitações após a cirurgia, Sr. Doutor? Existe apenas uma, e eu digo sempre isso aos meus doentes. Portanto, não há dor, mas tem que se lembrar que foi operado. Portanto, a ideia é não fazer tudo e mais alguma coisa, ter um bocadinho de cuidado ao longo do dia, descansar um pouco durante o período da manhã, um pouco durante o período da tarde. E depois só a única coisa que é preciso evitar é não molhar o penso ou a imobilização que se faz durante as primeiras 3 semanas. De resto, podem caminhar, caminham pelo seu próprio pé do hospital. Podemos operar os 2 pés de uma vez, que é uma grande vantagem. E não há dor. Portanto, a maior parte, 90% dos doentes não tomam medicação para as dores porque, de facto, não dói. Porque nós somos tão delicados, fazemos as coisas com tanta precisão e com tanto cuidado, que acabamos por ser muito pouco invasivos. Então, por esse motivo é que também não há muita dor. E cada vez se generaliza mais aqui estas técnicas inovadoras que acabam por também ajudar as pessoas, porque muitas vezes estamos a falar de questões sociais, não é? Todos nós trabalhamos e contribuímos, não é? E depois se tivermos muito tempo de baixa também acaba por ser mau para as empresas onde as pessoas trabalham, para as questões sociais e hoje em dia também temos que pensar nestas noções todas e de facto eu tenho doentes que operam à quarta-feira e que na segunda-feira já estão a trabalhar. Portanto, mesmo pessoas que trabalham em empresas que têm que estar de pé, ao fim de 3, 4, 5 semanas já estão aptos para trabalhar. Portanto, e é nisso que nós tentamos ajudar quem nos procura. Claro, essa é uma questão importante a desmistificar. Há pessoas que, de facto, deixam levar o joanete a um estado muito extremo, como estava a dizer, de causar ferida e ter muitas limitações. Haveria aqui muitas vantagens em procurar ajuda mais cedo, não é? Sim, claramente. Até porque, por vezes, nessas situações até desenvolvem uma coisa que nós chamamos de osteomielite. Portanto, acabam por ter mesmo uma verdadeira infecção que temos que combater com antibiótico, não é? Até conseguir fechar a ferida para poder, então, intervir a posteriori. E é muito limitador, mas às vezes é o desconhecimento, às vezes é o medo, às vezes é o vizinho, ou a prima, ou a irmã que foi operada há uns anos, ou por técnicas clássicas, que teve muitas dores, que andou de canadianas, portanto, e têm medo, e isso é muito frequente. E muitas vezes as pessoas procuram-nos, muitas vezes, porque foi o amigo que eu operei, ou que um colega operou, ou alguém que se dedica também a estas técnicas mini-invasivas, que são tecnicamente muito mais exigentes, portanto, e tem um tempo de aprendizagem muito superior e por isso é que cada vez vai havendo mais gente a saber fazer e a ter técnica para o fazer, mas implica uma evolução progressiva ao longo de muitos anos. Portanto, nós começamos com o meu grupo de ortopedia há 10, 12 anos a fazer estes procedimentos de forma toda semanal, não é? E que acaba por, aos bocadinhos, cada ano vai-se mudando, pequenos pormenores, depois as equipas de fisioterapia também nos vão ajudando. Há pequenos pormenores que todos somados depois permitem. Eu tenho doentes que saem do hospital a conduzir pelo seu... Se tiverem um carro automático, podem conduzir. Portanto, é muito fácil hoje em dia. Há doentes que vêm de autocarro da área de Lisboa, que vêm ao norte e que regressam de autocarro ou que regressam de comboio. Portanto, isso é desmistificar um bocadinho essa questão. Eu acho que é importante. Muito importante. Tem ideia de quantas cirurgias destas faz por semana ou por mês? Por semana, 3, 4. Já é muito, não é? 3, 4. Depois, às vezes, multiplica-se pelo número de pés, porque às vezes é só de um lado, às vezes são os 2 pés, e então amplifica muito. Se nós operamos 100 doentes, muitas vezes operamos 200 pés, não é? Pois, e como o Sr. Doutor estava a explicar, podem os 2 pés serem operados ao mesmo tempo? Eu recomendo sempre, se chatear, se realmente tiver dor, é melhor operar os 2 de uma vez. Porquê? Porque aquilo que limita é não poder tomar banho de cima a baixo sem proteger. Então temos que proteger com um saquinho e tal, para tomar banho de chuveiro, não dá para tomar de banheira naquele primeiro tempo, só por uma questão de cautela, para não molhar o penso. E então é o que chateia. E então o que chateia é molhar os pés, tanto chateia molhar um como molhar 2, porque a capacidade de andar não fica sem capacidade, bem pelo contrário, continua a fazer exatamente a vida normal. Tem que se lembrar é que foi operado, porque às vezes, como não dói, as pessoas abusam. E então, às vezes abusam e nessas situações, às vezes acumula-se um bocadinho mais hematomas, os dedinhos ficam aqui um bocadinho mais pretos e temos que explicar que é importante também esse descanso, precisamente para isso não acontecer. E qual é a probabilidade de voltar a ter um joanete? A probabilidade é 0 se as pessoas se portarem bem. Isto é, nós quando
operamos, tentamos corrigir todas as pequenas deformidades, todos os pormenores. Portanto, porquê? Porque não queremos, eu pelo menos tento sempre resolver para a pessoa ficar com o problema resolvido todo de uma vez até ao final dos seus dias. E se não houver o fator exposição, nomeadamente voltar a usar tacões, andar com um sapato muito afunilado de forma muito repetitiva, o joanete nunca mais volta. Se começar a usar esse tipo de calçado de forma repetitiva, como por vezes fazia antes, nos 10, 15 anos anteriores, obviamente que vai continuar a desenvolver-se e vai voltar. Sendo que aquele sapato que o doente não conseguia usar antes da cirurgia, depois da cirurgia vai conseguir usar, porque o pé vai ocupar muito menos espaço, não vai ter a deformidade, vai fazer muito menos pressão e, portanto, aquele sapato que não conseguia calçar, vai calçar. E vai calçar para a cerimónia, vai calçar para o casamento, para a comunhão e afins. Sendo que, se realmente for um uso repetitivo, poderá voltar. Ou seja, deixar só para estas cerimónias e estes momentos de festa, exatamente, não é? Muito bem. Obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco no consultório a falar-nos tão bem, de uma forma tão brilhante, sobre este tema, que lhe é muito querido, não é? Sim, gosto Vamos muito. ouvir agora as questões dos nossos telespectadores. Vamos a isso. Tem a oportunidade também de partilhar todas as suas dúvidas relacionadas com joanetes ou outras questões que encaixem nesta área da medicina. Ortopedia. Aproveito para falar em direto, depois do intervalo, com o Dr. Alexandre Brandão, médico ortopedista. 22-508-3297 é o número de telefone que pode marcar para ficar inscrito. Pode também juntar-se a nós através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt ou do nosso WhatsApp 963 143 663. Até já. Muito obrigada.